A religião pode ser resumida em um sentimento de dependência absoluta. O que o pai do liberalismo teológico quis dizer com essa frase? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Felipe Bueno aqui para mais um vídeo respondendo as perguntas de vocês. E hoje nós vamos estar respondendo a pergunta do Tiago Rangel dos Santos. O que é o liberalismo teológico? Nós vamos estar abordando isso no vídeo de hoje. Antes de tudo, quero te pedir, se inscreva nesse canal, curte esse vídeo aí, compartilhe com mais pessoas para que elas venham aprender aí sobre o que é o liberalismo teológico e já venha comigo nesse vídeo e puxa a vinheta. Para nós compreendermos o que é o liberalismo teológico, nós primeiro precisamos ir na sua etimologia, depois ir na história do liberalismo teológico e, por fim, nós devemos ver os seus proponentes. Quando nós vamos para a origem e o significado da palavra, liberalismo, se a gente for fazer uma rápida pesquisa aí no Google, em outras fontes de pesquisa, nós vamos achar que tem muito significado de liberalismo. Tem liberal econômico, tem liberal teológico, mas hoje nós vamos estar frisando somente nesse aspecto do liberalismo teológico. Esse liberal ou liberalismo, ela vem de uma palavra do próprio latim que sempre vai conotar liberto. Essa palavra foi intitulada a alguns teólogos não por eles mesmos, mas por pessoas de fora desse movimento que intitularam eles, porque a mentalidade desses teólogos que nós vamos estar apresentando, eles não se encaixavam no pensamento comum teológico da época, e por isso que eles acabaram recebendo esse título de liberal. Uma outra coisa que essa palavra também, além dela querer mostrar que é liberto, e liberto do quê? Você vai ver durante esse vídeo que esse liberto está no sentido do dogma da igreja, ou do pensamento comum que a igreja tinha desde o surgimento desses primeiros teólogos. Esse ismo que nós vemos ali no final de liberalismo, ele vai mostrar um sistema de pensamento. Ou seja, quando você pensa nas palavras aí que tem esse final de ismo aí, por exemplo, cristianismo, islamismo, você vai ver que todas vão ter essa palavra no final, porque essa palavra ismo vai mostrar um sistema, uma filosofia de vida que todos aqueles que se enquadram nele têm. Então, o liberalismo vai mostrar um estilo, uma filosofia de vida, um sistema de pensamento. Saindo do aspecto etimológico e entrando agora no aspecto histórico do liberalismo. Para a gente entender o que é o liberalismo, como ele surgiu e quem foi os seus proponentes, nós precisamos voltar na história da igreja. Você vai entender algo de interessante, que durante a história da igreja sempre se acreditou e sempre se ensinou sobre a inerrância das Sagradas Escrituras. Os pais da igreja muitas vezes não utilizavam esse termo porque esse termo veio surgir depois, mas ele sempre mostrava que a Bíblia era infalível, que a Bíblia ela não continha erros. Isso só foi mudar a partir do século XVII. O Greg Ellison, um grande historiador da igreja, veja o que ele diz nas palavras dele. Qualquer que seja o termo que use, a igreja desde o princípio esteve unida nessa convicção de que a palavra de Deus é verdadeira e não contém erros. Antes do século XVII, não surgiu nenhum desafio significativo a essa convicção. Vocês percebem aí que esse historiador da igreja está dizendo que antes do século XVII não houve nenhuma tentativa séria em um movimento de grande escala de tentar derrubar a crença
acerca da inerrância ou da infalibilidade das Escrituras. Eu vou mostrar para vocês aqui as palavras de vários importantes teólogos ao longo da história da igreja que afirmava essa doutrina. Vem comigo e veja essas citações. Irineu, que viveu em 130 depois de Cristo e 202 depois de Cristo, ele afirma: as Escrituras são perfeitas verdadeiramente. Clemente de Roma diz: vocês examinaram as Escrituras, que são verdadeiras, que foram concedidas pelo Espírito Santo. Vocês sabem que nada pecaminoso ou falso está nelas escrito. Um pouco mais posterior a esses teólogos, você vai ver outros teólogos afirmando a mesma crença. Olha o que Agostinho vai dizer: aprendi a render respeito e honra somente aos livros canônicos das Sagradas Escrituras. Somente desses acredito firmemente que os autores estavam completamente livres de erros. Tomás de Aquino, indo na mesma linha, ele diz assim, constitui-se uma heresia afirmar que qualquer falsidade possa estar contida nos evangelhos ou em qualquer outra obra canônica. Você percebe-se aqui que esses autores, teólogos, que viveram ali no começo da história da igreja, você vai perceber que eles tinham essa forte crença de que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, não continha erros. Indo mais para frente, no período da Reforma, olha o que Martinho Lutero diz e olha o que Calvino vai dizer. Vamos primeiro para Martinho Lutero. Veja o que ele diz. Quando alguém, de modo blasfemo, atribui mentira a Deus em uma só palavra, ou diz que é uma questão mínima se Deus é blasfemado ou chamado de mentiroso, ele blasfema de Deus por completo e traz luz toda a sua blasfêmia. Calvino, ele vai dizer, também não será suficiente crer que Deus é verdadeiro e que ele não pode mentir ou enganar se não estiver firmemente persuadido de que cada uma das palavras que procedem dele são sacras, são verdade inviolável. Você percebeu que esses autores que viveram em períodos diferentes da igreja, eles sempre vão afirmar a inerrância e infalibilidade das Escrituras, e por mais que eles não utilizem esse texto, você vê que o conceito está ali. Como o historiador que eu li no começo aí, ele falou que isso só veio mudar no século XVII, você vai perceber que começou a surgir várias mentes, começou a surgir aí a partir do racionalismo. E o que é o racionalismo? O racionalismo foi um movimento filosófico com uma crença epistemológica. A epistemologia, em bases gerais e fáceis de você entender, é o conceito de como que o ser humano aprende e adquire sabedoria. A epistemologia vai lidar com isso. E o racionalismo, principalmente aquele que começou com René Descartes, ele vai mostrar que para você chegar a um conhecimento verdadeiro, você precisa ir por meios racionais. Todo esse movimento filosófico acabou indo passando para as escrituras, pouco a pouco. Algo interessante que, se você for pegar na história aí medieval, você vai ver que durante esse período sempre se consultava as escrituras para ver as informações que ela continha a respeito da natureza, a respeito do universo ou de qualquer outra coisa. Com o movimento científico que estava avançando, e ali nós vemos Galileu Galilei, ali nós vemos Isaac Newton e esses outros, começou-se a mudar esse método. Por quê? Ao invés das pessoas olhar para as escrituras e ver o que as escrituras dizem a respeito sobre essas determinadas coisas, universo, cosmo, elas começaram a olhar para a ciência, e a partir de olhar para a ciência começou-se a interpretar a Bíblia a partir dos dados científicos. E aí começou essa grande mudança nas escrituras. Quando o racionalismo ele começou a influenciar esses teólogos, começou a influenciar o método interpretativo bíblico, começou a se perguntar se algumas coisas que tinha na escritura era racionalmente concebível.
Por exemplo, você crê a questão da virgindade de Maria. Será que Maria concebeu Jesus sendo virgem mesmo? Outra questão que eles colocaram em dúvida aí é sobre a questão da divindade de Jesus. Será que Jesus era um Deus mesmo encarnado? E outra questão era sobre os milagres. Tudo isso com influência do iluminismo, com influência do racionalismo, começou a se colocar em xeque, em dúvida, se essas coisas realmente que estavam na Bíblia aconteceu de fato, ou se era teologia dos autores bíblicos em cima do texto sagrado. Outro filósofo também que teve grande impacto aí foi Baruch Spinoza. Baruch Spinoza, em 1670, ele fez um livro aí muito popular na época e que teve uma grande influência também no ramo teológico, que nesse livro ele tratava sobre a separação da filosofia e da teologia, que deveria ser cuidadosamente separado. E não somente isso, Baruch Spinoza também, ele colocou em dúvida aí a autoria de Moisés sobre o Pentateuco. Para vocês terem uma ideia, a gente ainda nem chegou na teologia liberal, mas nós já vemos que já começa a surgir várias críticas aí com os autores bíblicos. E vamos abrir um grande parênteses aqui, ó. Antes de continuar o vídeo, é importante porque hoje em dia, quando alguém fala assim, eu acredito que no Pentateuco tem mais de um autor, aí alguém pode falar assim, liberal, no Novo Testamento eu acredito na hipótese das fontes, seu liberal. Mas gente, antes mesmo da teologia liberal clássica surgir, já havia judeus antes mesmo da Reforma Protestante, que não acreditava ou que eles viam ali no Pentateuco várias porções editoriais, tá bom? É bom, antes de nós continuarmos esse vídeo aqui. E é até interessante que às vezes tem pessoas que acusam um outro de liberal sem saber. Uma pessoa aí que hoje em dia é classificada como liberal é Rudolf Bultmann. Mas Rudolf Bultmann, ele não é liberal, ele é considerado existencialista. Aí as pessoas que classificam ele como liberal jogam esse título nele somente porque ele negava o sobrenatural, os milagres, mas o liberal ele não é somente classificado por essa questão, não. Tem outros meios também de você enxergar o liberal. O existencialista e o liberal tem uma diferença gigantesca, e Rudolf Bultmann era existencialista. Mas fechando um parênteses e voltando para o vídeo aqui, nós vemos que esse período foi de grande transformação e avanço científico que acabou ou não influenciando muito a teologia. Agora nós chegamos nos proponentes, e eu quero estar falando de um que é considerado o pai do liberalismo teológico, que é Friedrich Schleiermacher. Ele é o grande pai do liberalismo. Antes de tudo, e antes de eu começar a falar sobre ele, tem pessoas que põem em xeque ou duvidam se realmente ele é o pai do liberalismo teológico. Alguns colocam Hegel como o pai do liberalismo, mas o que acontece? Eu estou indo por fontes dos livros, como a maioria dos livros, 90% vai colocar Schleiermacher como o pai do liberalismo teológico, por isso que eu estou colocando ele como o grande proponente, ou aquele que iniciou esse movimento de liberalismo teológico. Schleiermacher, ele recebeu uma educação totalmente pietista, e o seu pai era um pastor luterano. Ele já na sua infância recebendo toda essa educação religiosa, e quando ele foi estudar na universidade, o primeiro contato teológico que ele recebe é com esses professores que tinha esse caráter e essa devoção voltada para o pietismo alemão. Quando ele entra na universidade, ali os professores estão começando a estudar vários filósofos, dentre eles Immanuel Kant, e Schleiermacher vai ter contato com esses professores e com essas filosofias. Em termos acadêmicos, não estou falando somente em termos agora teológicos, mas em termos acadêmicos, Schleiermacher era uma mente brilhante, ele era muito esperto. Para vocês terem uma ideia, a obra de Platão ele acabou traduzindo para o alemão da época dele.
Era uma pessoa que trazia... as pessoas ficavam admiradas pelo conteúdo e pelo aquilo que ele falava e ensinava. Schleiermacher também, ele se tornou pastor e começou a ser pastor em tempo integral durante 40 anos. Dentro da biografia própria de Schleiermacher é algo interessante, que ele nunca teve muita sorte com o amor. Ele sempre tentou se apaixonar, tentou ter uma mulher na vida dele, mas nunca deu certo. E algo interessante que mais dos 30 anos que ele teve lá, quando ele passou dos 30 anos, ele acabou se apaixonando por uma esposa de um pastor de Berlim. Mas ela acabou negando ele lá e não quis largar o seu marido para ficar com o Schleiermacher. E depois, passou esse evento, ele acabou se casando com quem? Com uma viúva, esposa que era esposa de pastor. Aí os pastores aí, ó, tinham que ter cuidado com o Schleiermacher, ele era fura-zóio. Então, saindo desse aspecto aí da vida pessoal de Schleiermacher, vamos entrar um pouco para a sua teologia agora. Schleiermacher, ele publicou um livro famoso no seu tempo, e eu vou estar deixando aqui para você estar vendo, que era um livro sobre sendo uma resposta aos céticos do seu tempo e aos intelectuais do seu tempo. E ele dizia para os intelectuais do seu tempo que eles estavam enganados, se achava que eles estavam negando a religião, mas a Schleiermacher dizia que eles não estavam negando a religião, esses intelectuais, que na verdade eles estavam negando o dogma e os ensinos da igreja, mas que a verdadeira religião eles tinham. Schleiermacher, ele tem a sua teologia voltada para o sentimento de dependência absoluta de Deus. Na verdade, ele resumia toda a religião somente nessas palavras. Ele negou completamente o dogma, a dogmática. A dogmática é aquilo em que se deve crer. Ele negou completamente isso. Aqueles ensinos que a igreja ensinava, ele acabou negando através de um sentimento de dependência absoluta voltado para Deus. Esse sentimento é algo racional, uma concepção que você adquire que Deus governa todas as coisas. Schleiermacher, ele também, nos seus livros, ele não falou de nada sobrenatural, criação do mundo, ele não falou sobre anjos, ele negou isso. Um ponto também em sua teologia que ele olhava com desdém o Antigo Testamento. Ele não gostava do Antigo Testamento porque ele dizia que o Antigo Testamento carregava o espírito do povo judeu e não o espírito cristão. Por isso que ele acabou negando. Ele também negava a questão do nascimento virginal de Jesus. Por isso que muitos falam que ele é o pai do liberalismo teológico. Porque você percebe que várias ideias que os teólogos liberais vão surgir mais lá na frente, Schleiermacher ele já começa a propor aqui, nesses momentos históricos da sua vida. Ele então tem a sua teologia toda voltada para isso. Um ponto negativo em Schleiermacher, na verdade vários pontos negativos aqui. Olha o que Karl Barth vai fazer de crítica a Schleiermacher. Acompanhem comigo. Schleiermacher colocou-se acima do cristianismo de tal modo que nem a Bíblia, nem a igreja, nem a tradição podia impor limites ao que ele dizia. Ou seja, até Barth, que é pai da neo-ortodoxia, faz sérias críticas aí a Schleiermacher. E outro ponto negativo aí de Schleiermacher, que sempre na história da igreja, o teólogo em si, ele se debruçava sobre a revelação escrita de Deus, sobre a Bíblia Sagrada. Schleiermacher, no seu método hermenêutico interpretativo, ele fez o oposto. Ele voltou-se ao indivíduo ao invés de voltar-se às escrituras. E esse foi um processo totalmente subjetivo. Por isso que dentro desse processo ele nega-se qualquer tipo de dogma, qualquer tipo de ensino que a igreja ela postulava ou ensinava.
outros teólogos do liberalismo clássico, possa ser que eu venha fazer um vídeo posterior sobre eles, senão ia dar muito tempo aqui falando sobre cada um, sobre a sua teologia, mas esse vídeo aqui é somente para mostrar sobre isso aí, sobre quem é a etimologia, sobre a história e o proponente da teologia liberal. Vou deixar um livro de indicação aqui para vocês, que é um livro muito bom, que vai falar sobre o liberalismo teológico e vai fazer uma defesa, uma apologética contra o liberalismo, que é esse daqui, ó, O Cristianismo e o Liberalismo, da editora Shed Publicação. Nesse livro aqui ele é muito bom. O tipo de liberalismo que ele vai aqui fazer uma apologética é o liberalismo de Harnack. O liberalismo de Harnack é aquele que ele coloca a fraternidade de todos os homens e a paternidade de Deus sobre toda a humanidade. Esse livro é incrível se você quiser se aprofundar aí sobre essa questão do liberalismo. Gente, e Thiago, espero ter respondido a pergunta de vocês nesse vídeo. E qualquer dúvida podem deixar aí no comentário, tá bom, gente? Deus abençoe.